O ministro Ernesto Araújo afirma que o Brasil vai mostrar que é um herói e não um vilão ambiental. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Vigar. O Brasil vai mostrar e provar ao mundo que é herói de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e da Amazônia, e não um vilão nesse tema. A declaração foi dada nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O Brasil vem sendo alvo de uma onda de críticas e cobranças internacionais por conta de focos de incêndio na Amazônia. Segundo Ernesto Araújo, há muita desinformação por trás dessas cobranças internacionais e também interesses econômicos. Ernesto Araújo chegou a dizer que há interesses econômicos que estão por trás dessas cobranças, uma vez que o Brasil está cada vez mais próximo dos Estados Unidos, fechando acordos comerciais diversos e atuando na linha de frente do comércio global. As críticas mais duras e severas vieram do presidente francês Emmanuel Macron, que chegou a chamar o presidente da República, Jair Bolsonaro, de mentiroso. Bolsonaro também foi duro e áspero na resposta a Emmanuel Macron, inclusive usando as redes sociais. Ernesto Araújo, nesta quarta-feira, em entrevista à agência de notícias Reuters, afirmou que o presidente francês foi infeliz ao ofender o presidente da República, Jair Bolsonaro. E ao ofender Bolsonaro, o presidente da França estava, na verdade, ofendendo a sociedade brasileira. Isso não ajuda, ainda mais que não há elemento nenhum para sustentar essa afirmação de que o presidente teria mentido. Então, mas eu acho que o povo brasileiro está reunido em redor do seu chefe de Estado, no sentido de não concordar com esse tipo de tratamento, e acredito que grande parte do povo brasileiro achar que o presidente Bolsonaro reagiu da forma que precisava reagir. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, teve um encontro nesta quarta-feira na Casa Firjan com empresários do estado do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga. É uma história com muitas pontas, a gente precisa organizar as informações para entender o que está acontecendo. Mas o resumo da ópera é: o chanceler tem de fato razão quando diz que há interesses econômicos, mas não só. Lembremos aqui, eu comentei isso, primeiro o ministro britânico Boris Johnson disse há 3 dias que o Emmanuel Macron, presidente da França, usava as queimadas na Amazônia como justificativa para criar obstáculos ao acordo entre Mercosul e União Europeia para, dessa forma, privilegiar, beneficiar os agricultores franceses que não querem a concorrência dos produtos brasileiros, assim como o caso da Irlanda. Mas não é só isso, a questão não foi só econômica. Houve por parte do governo brasileiro uma inabilidade para lidar com o problema desde o início, declarações, atropelamentos, o presidente dizia uma coisa, depois o ministro Salles dizia outra, ia mais para um argumento técnico e tal. Então o próprio governo criou uma confusão e deixou a resolução do problema para depois. Depois foi feita a reunião com os governadores, tudo devia ter sido feito antes. Como o processo foi todo atropelado, abriu margens para críticas internas e internacionais. O presidente Bolsonaro é um ilusionista profissional. Ele é um craque na arte do ilusionismo. Ele sempre cria inimigos para os quais ele transfere todas as suas culpas. No caso da crise ambiental, o inimigo escolhido pelo Bolsonaro foi o Emmanuel Macron, o presidente da França. Ficamos todos nós discutindo a pinimba do Brasil com a França, que evidentemente tem interesses econômicos a defender, e está lá Emmanuel Macron fazendo na França o mesmo jogo que Bolsonaro faz aqui no Brasil, um jogo basicamente eleitoral. Ficamos nós a discutir a pinimba entre Bolsonaro e Macron e esquecemos do central, problema central, que é a crise ambiental. O governo não tem política para o meio ambiente. E fez isso, não tem a política, de propósito, porque decidiu desde a campanha, deliberadamente, que liberaria as delinquências nessa área, liberaria desmatadores, liberaria agricultores para explorar a Amazônia, liberaria mineradoras. Vem aí um pacote ambiental para regularizar essas coisas que o governo quer liberar, e nós deixamos de discutir isso, ficamos discutindo a França quando o problema está no Brasil.